Fala, meus queridos da Palavra da Verdade. Deus abençoe a cada um de vocês que tem assim, compartilhado, vocês que têm, chegado junto comigo nesta batalha, de junto, levar o santo nome do Senhor. Você que tem deixado o seu like, muito obrigado pela companhia de vocês. Que Deus continue abençoando poderosamente, para que assim a cada dia esse canal venha crescer, levando a palavra de Deus, E eu preciso da ajuda de vocês, vocês, irmão, que me conhecem e sabem, que a nossa vontade é pregoar a palavra de Deus. A Bíblia diz que o importante é que a palavra de Deus seja pregada. Então, se você não pode, não tem uma oportunidade de pregar, então me ajuda, porque unido nós somos mais fortes para levar a palavra do Senhor. E eu e você seremos abençoados por Deus, porque nós estamos fazendo o índio do Senhor. Porque quem ganha a alma, sábio é. E hoje nós vamos meditar no livro de Ezequiel, no livro de Ezequiel, capítulo 2, que é a vocação de Ezequiel. Amém? A gente vai ler alguns versículos, eu vou falar alguns versículos e quem tem Bíblia em casa conclui o resto da palavra, porque eu sei que um pouco que eu falar aqui, vocês já vão ter uma noção. Diz assim: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé, falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava, e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebeliaram contra mim. Ele e os seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Eu te envio a ele, e lhe dirá, assim diz o Senhor Deus, e ele, quem ouça, que deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber, contudo, que estiver no meio deles um profeta. Amém? Então, a palavra de Deus, irmão, ela está aqui dizendo que o Senhor, quando ele levantou, Ezequiel, quando ele elegeu Ezequiel para levar a sua palavra, a Bíblia diz que Ezequiel foi levado a cativo, lá para a Babilônia. E lá em Babilônia, Ezequiel, ele se hospedou de frente ao rio, Esse rio é o rio Quebras, aonde, havia muitos pastos verdes. E um certo dia, Ezequiel, no capítulo 1, ele sai da sua casa, e vem ver as maravilhas, da natureza. E neste ver da natureza, a Bíblia diz que certo dia Deus escancara a janela do céu como um vento impetuoso, e a Bíblia diz que o vento envolveu o céu e desceu, como redemoinho
os serafins descendo do céu até aonde Ezequiel estava. E ele ali bailava diante daqueles pastos verdes, de frente a Ezequiel. A Bíblia disse que os serafins, ele bailava, que tocavam umas asas na outra, e saía como fumaça e faísca de fogo. E ali por vários minutos, eles ali em cima das rodas, bailava, e nada mais, nada menos, era o Senhor chamando a atenção de Ezequiel. Ezequiel, quando vê essas maravilhas de Deus, ele chega diante e se esconde, com o rosto em terra. E a Bíblia nos diz, amado, que quando Ezequiel desceu, com o rosto em terra, a Bíblia disse que a voz bradava. Aqui no capítulo 2, Ezequiel, ponte em pé, ó filho do homem, porque hoje eu falarei contigo. Ou seja, o Senhor, ele ia passar um recado sobre os filhos de Israel. Então, como ele achou Ezequiel, que Ezequiel era profeta, filho dos profetas, Ezequiel, recebeu de Deus essa responsabilidade de levar a sua palavra aos filhos de Israel. E como o Senhor lhe diz aqui que os filhos de Israel, estavam com o coração destinado ao mal. Mas ele passa o recado para Ezequiel, porque Ezequiel, mesmo que ele não quisesse ir, mas como Deus queria falar com o povo de Israel, a Bíblia disse que então entrou o Espírito em Ezequiel enquanto ele falava. Mesmo que sua carne dissesse que não fosse, mas o Espírito de Deus estava dentro dizendo: você vai fazer o que eu quero. O Espírito de Deus. E a Bíblia disse que o Espírito de Deus, amado, entrou em Ezequiel. Então Ezequiel pôde receber a mensagem de Deus. O que eu quero dizer com isso é que todo aquele que recebe o Espírito de Deus, ele não se governa mais. Ainda que a carne dele, ainda que seu espírito seja insensato ou fraco, mas quando entra o Espírito de Deus, ele vai ser guiado por Deus. Mesmo que ainda ele não queira fazer, ele vai fazer. Mesmo que ainda ele se esconda, Deus vai fazer ele se aparecer. Porque quando Deus chama, ele garante, irmão. Porque quando Deus ele quer, ninguém vai querer atrapalhar os planos de Deus. Então ele disse aqui: ouve, Ezequiel, as minhas palavras. E Ezequiel, ele deu ouvido às palavras de Deus. E enquanto ele estava ali falando, entrou o Espírito de Deus na vida de Ezequiel. Então Ezequiel, ele pôde receber a mensagem de Deus e ser diferente. Aquilo que ele não queria fazer, ele pôde fazer para Deus. Então, ninguém, amados, queria se meter com o povo de Israel. Nem todos, quando Deus batia de cara com ele, dizia que era para falar com os filhos de Israel, muitos se recuavam. Muitos não queriam ser o pregador de levar a palavra para os filhos de Israel, para orientar, para conduzi-la.
Ninguém queria, porque os filhos de Israel, amado, eles eram de coração duro nos momentos difíceis. No momento fácil, ele abriu o coração. Nos momentos fáceis, de bonança, ele abria o coração, mas nos momentos difíceis, eles fechavam o coração para Deus. E por isso Ezequiel diz aqui no versículo 2, entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs-se de pé e eu ouvi o que falava. Por quê? Porque Ezequiel, quando ele viu, amado, o movimento dos serafins, quando ele viu saindo aquelas tochas de fogo, aqueles movimentos espiritual da parte de Deus, ele se curvou, porque a glória era grande. E um daqueles serafins bradou e disse: Ezequiel, ponte em pé. Muitas pessoas pensam que Ezequiel estava caído. Muitas pessoas pensam que Ezequiel estava afastado. Muitas pessoas pensam que Ezequiel não estava na posição. Muitas pessoas pensam que quando Deus disse fica de pé, pensou que Ezequiel estava deitado, mas não. Foi o impacto da glória de Deus. Ele não suportou acompanhar os mistérios. Ele se curvou perante terra, irmão. E um dos serafins disse: Ezequiel, fica de pé porque eu quero falar contigo. Ou seja, Ezequiel, levante que eu quero passar uma mensagem para você. Fica de pé, olhe para mim, fique de pé e olhe para mim, porque eu quero passar a mensagem de Deus. E por isso aqui, irmão, ele fala, né? E entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Então ele pôde enxergar, porque quem está curvado ele não ia ver. Ele ia ouvir, mas não ia ver. Mas só que o anjo queria que ele visse. Quem estava falando com ele queria que ele visse, que era para ele ter certeza quem estava falando com ele. E a Bíblia diz que quando ele ali levantou, o Espírito entrou nele, né? E ele disse que, além de ele ver, ele ouviu quem falava com ele. E disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. E então, amados, ele ali teve uma capacitação da parte de Deus para enfrentar os filhos de Israel. Então, o que eu sempre falo nas minhas pregações é que nós temos que ser, amado, batizado com o Espírito. Não se preocupe, mas você tem que ser batizado pelo Espírito. Não importa a hora, o dia, mas você tem que buscar isso, a capacitação do Espírito Santo. Se você não tem, peça para Jesus. Diga: Jesus, eu quero me batizar pelo Espírito Santo. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Então, para a gente ser cheio do Espírito Santo, é necessário nós pedir o batismo com o Espírito Santo. Hoje em dia, amado, nas igrejas não estão pedindo mais isso. Hoje em dia os pastores não falam mais nisso. Hoje em dia os pregadores não falam mais do batismo com o Espírito Santo. A Bíblia diz no livro de Mateus, né, no capítulo 3, lá no verso 11 a seguir, a Bíblia diz que João Batista, ele falando, ele disse: eu vos batizo com água
para arrependimento. Mas tem um que ele é mais do que eu, mais poderoso do que eu que nem sou digno de desatar as suas sandálias. Esse vos batizará com Espírito e com fogo. Então, há uma diferença, amados. Então, por isso que Ezequiel, ele não temeu de levar a palavra de Deus. Se você está passando por isso, se você tem temido de fazer aquilo que Deus tem mandado, se você tem temido de levar a palavra de Deus ao seu vizinho, ao seu amigo, de falar, de dialogar sobre a palavra de Deus, você quer ser corajoso, pede a Deus o batismo como Espírito Santo, para você ver que coragem você vai ter, porque você sabe que quando ele entra, o servo ele mais não se governa, o profeta ele não se governa, quem governa ele é o Espírito Santo. Então foi por isso que Ezequiel aqui, ele não temeu. Você sabe o que foi que ele falou? Tudo o que o Senhor mandou. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes. Olha para onde Ezequiel foi. As nações rebeldes que se rebelaram contra mim, ele e os seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. Será, irmão, quando diz assim, olha, ali não vai não, que ali as pessoas não gostam de crente, não gostam de levar a palavra de crente. Muitas pessoas vão logo dizer, eu não vou não. Mas aquele que é guiado pelo Espírito, gente, ele vai logo dizer, eu vou. Não importa, eu vou pregar a palavra de Deus. Não importa quem é ele, o que eu sei, é que eu tenho que fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que Ezequiel, ele foi levar a palavra de Deus aos filhos de Israel, às nações rebeldes, o povo rebelde, que se rebelaram contra Deus, né? Deus falava uma coisa, eles diziam outra. Deus dizia que era ali, ele dizia que era cá. Se rebelaram contra Deus. Muitas pessoas se rebelam contra Deus. Muitas pessoas se rebelam contra o Espírito Santo. Muitas pessoas se rebelam contra a religião cristã. Então, essas pessoas, amados, quem vai até ele é quem é capacitado pelo Espírito Santo. Porque quem não for, não vai, que tem medo, né, de levar a palavra de Deus. Mas quem tem o Espírito Santo, irmão, ele vai aonde o Espírito Santo é enviar. E o Senhor disse até a ele, olha, não seja rebelde como eles. Fale tudo o que eu te disser. Ouça ou que deixe de ouvir, mas pregue a minha palavra. Ei, crente, você que tem medo de pegar a palavra de Cristo, olha o que ele está falando aqui, ó. Não vire nação rebelde, não vire nações rebeldes para se rebeliar contra Cristo, mas fale a palavra de Deus. Ele te deu o Espírito Santo, foi para você pregar, não foi para você temer. Ele te deu o Espírito Santo, foi para você levar o Evangelho. Não importa se lá tem rebelde, não importa se lá não tem rebelde, mas leve a palavra de Deus. Ouça o que deixe de ouvir, mas pregue a minha palavra, assim diz o Senhor. São nações rebeldes, são pessoas que se rebelam contra o Evangelho, são pessoas que se rebelam contra os cristãos, são pessoas que não querem com a igreja de Cristo, mas se tiver oportunidade, crente, pregue a palavra de Deus, porque é isso que o Senhor está dizendo aqui, ó. Se você não tem essa coragem, peça o Espírito Santo, porque ele vai te capacitar, ele vai te encher e você vai ter coragem de pregar o Evangelho de Cristo. Porque é assim que Jesus ele fazia. Ele não temia, ele não baixava a cabeça, mas falava o que Deus botava no coração dele. E é essa palavra que nos sobreveio nesta hora. Não temas, pregue a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, continue te abençoando com toda sorte de bênção, né?
e continue comigo nessa jornada. Continue comigo levando esta palavra, porque eu tenho certeza que muitas almas estão sedentas, muitas almas estão com sede, né, de ouvir a palavra de Deus como ela é e ensinar do jeito que é. Porque muitas pessoas, amados, têm vontade de ser, né, uma tocha acesa. Tem pessoas que têm vontade de ser, né, uma bênção nas mãos de Deus. Então busque o Espírito Santo, que eu tenho certeza que Ele vai te guiar e você vai ser cheio do Espírito Santo para a glória de Deus, e você não vai temer. Quem tem o Espírito Santo não teme. Quem tem o Espírito Santo, ele louva, ele prega, ele não tem hora, não tem dia para pregar a palavra de Deus e para louvar em nome de Jesus. Então receba esta palavra para a glória de Deus, ok? Deus abençoe, que o Espírito Santo continue falando em cada coração, em nome de Jesus, amém?